O episódio 7 da sexta temporada chegou. Encontrei vários segredos escondidos nas mensagens subliminares desse episódio. Muita gente assistiu ele boiando completamente. Hoje eu vou te mostrar que esse episódio faz muito mais sentido do que você pode imaginar. Então vamos lá, o episódio começa com anteriormente em Rick and Morty. E vai passando várias cenas. No começo são cenas que tiveram nos episódios anteriores, mas depois começam cenas que não aconteceram. Então a gente vê o Rick naquela cena de abertura dessa temporada com o Jack Stripador. E aí, ao longo dessas cenas, o Rick ele vai começando a suspeitar que algo tá errado. Isso é um detalhe que eu não tinha percebido antes. Então, já nesse Jack Stripador, ele já começa a desconfiar. Depois tem o aniversário de 18 anos da Summer, que ela anuncia que ela tá grávida, e o Rick já tá completamente desconfiado. Logo após tem uma chuva de almôndegas, e o Rick tá tipo, what the fuck? E depois, cara, a gente vê o Jerry, que ele morreu por picadas de abelha. Porque pra quem não se lembra, o Jerry tem o passatempo de ser um apicultor. A gente aqui tem todos os personagens no enterro do Jerry. E a gente tem o Rick desconfiado novamente. A Summer já tá bem grávida, deve estar quase na hora do bebê nascer. E lá atrás, cara, a gente tem aquela amiga da Summer que é apaixonada pelo Jerry, quando ela vê que ele é apicultor. E ela tá mais triste de todo mundo aqui, velho. Depois disso a gente tem o Tony Hawk, fala pro Rick e o Morty, obrigado por descobrir aquele assassinato. E o Rick já fica todo sem entender nada. E aí ele fala, Morty, você quer casar comigo? Do nada, assim. Então aparece o casamento do Rick e do Morty. E o Rick fala pro Morty que ele quer casar e fazer a lua de mel dentro de uma sala de deutério para poder inibir radiações anteriormente, né? E aqui nesse casamento, o Jerry morreu, a gente tem os pais do Jerry aqui, detalhezinho interessante. Depois disso, a gente tem a Beth sendo executada porque ela foi acusada de ter liberado as abelhas do Jerry de propósito para poder assassinar ele. E aqui tem a Summer já com o bebezinho dela nascido já. Então a gente vê que todas essas histórias fakes do anteriormente, elas seguem uma cronologia, o que é interessante. Ele não simplesmente cria coisas completamente aleatórias, beleza? Então aqui a gente tem o Rick com esse dispositivo e corta pra parte em que eles estão dentro dessa sala. Eles estão presos ali e eles começam a falar a seguida em Rick and Morty pra poder combater o anteriormente. Eu achei interessante que nessa sala de deutério eles se prenderam mesmo, como se fosse uma prisão, porque tem só alguns objetos. Tem uma arma de portais dentro ali de um negócio de vidro, né? Como se fosse assim, caso de emergência, quebra o vidro e usa a arma de portais. Tem uma privada, algumas caixas aqui e um barril que devem ser recursos pra eles sobreviverem, né? Comida e água e tal. Mas aí a gente tem eles lutando contra o anteriormente e eles vão passar pelos créditos. Até que eles conseguem escapar da gosma do anteriormente e aí o Morty começa a vomitar e começa a perceber, ele fala, ué, se a gente tem uma abertura, isso quer dizer que, ou seja, ele tá percebendo que eles fazem parte de uma série. Só que aí bem na hora ele vomita e ele para de pensar isso e aí o Rick ele fala, preocupa com isso não, isso é só essa gosma da metacamada que faz essas coisas de você perceber coisas que você não deveria perceber. E aí o Morty vomita e tal. Então eu acho, cara, que ele não tava percebendo que eles são uma série, mas essa gosma faz com que ele tenha conhecimento da vastidão da realidade e que na verdade eles são só uma série de TV. Mas a partir do momento que ele vomita a gosma, ele para de acreditar isso. Depois disso a gente tem o anteriormente, saca uma arma pra poder dar punchline, né, pra piada. E uma coisa que é interessante aqui, no quote dele, ele tem escrito P e L, cara, que é uma referência ao nome dele em inglês, né, Previous Leon. Aí o Rick e o Morty, eles decidem que eles têm que pegar um óculos pra poder enxergar através da quarta parede para entrar na metacamada. E quando o Morty põe o óculos, ele consegue ver vários elementos meta, estruturas de história que são usados em muitas histórias. Então você tem aqui um Deus Ex Machina, que é quando você arruma uma solução absurda para um problema muito grande. A gente tem Chekhov's Gun, que é um elemento narrativo que fala que todo elemento numa cena tem que ter um propósito. A gente tem aumentador de ação, relógio ticking clock, é algo que aumenta a tensão numa cena, violência gratuita, e a gente tem um aqui que eu achei interessante, que é o foreshadowing. Foreshadowing, pra quem não sabe, é quando você no início de uma história, ou por exemplo numa série, lá na primeira temporada dá uma informação que só vai ser usada lá no final da série, ou quando você mostra alguma coisa, faz uma exposição de algum fato que não vai ser útil naquele momento, mas ele vai ser útil mais pra frente. Pode ser um foreshadowing mesmo, uma referência a algo que a gente vai ver no final da temporada, ou às vezes mais pra frente um Rick and Morty. Tá, e eles chegam na metacamada, né? E aqui, cara, é muito interessante porque a gente tem várias referências a coisas narrativas demonstradas aqui agora. Linhas narrativas, tem a narrativa, escalação, watershed moment, é como se fosse o ponto-chave da história, também significa bacia hidrográfico. A gente pode relacionar com essa cachoeira aqui na lateral. Escalação a gente pode relacionar com a própria escada que tem aqui. Então cada elemento a gente pode relacionar com algum elemento da paisagem aqui deste local. Aqui a gente também tem leap of faith, é o salto de fé, né? E por final a gente tem o cliffhanger, que é o gancho, né? E cliffhanger também, se você traduzir ao pé da letra, é como se você tivesse pendurado num penhasco, né? E isso vai ser demonstrado
citado mais pra frente em algumas partes aqui desse lugar. Talvez por isso que esse lugar seja um lugar tão montanhoso, cheio de penhascos, né? Tá, então aqui a gente vem, o Rick e o Morty vão passando pelo lugar, e o Morty ele fala que tem uma placa escrito provações, e a gente vê o Morty falando que ele deve ter ido pra lá, né, anteriormente. Aí o Rick fala, não, se ele tivesse ido pelo caminho das provações, ele teria se tornado um herói. Exato, na jornada do herói, parte da jornada do herói é as provações, né, que é quando o herói, ele é testado a força de vontade, a moral dele, pra ele poder se tornar realmente um herói. Aí depois a gente tem esse cenário aqui, em que a gente pode ver várias letras jogadas aqui, escrito quest, que significa jornada ou missão. E aqui atrás, cara, eu acho que isso aqui é meio óbvio, você tem uma montanha, um penhasco, né, com um gancho. Isso aqui é obviamente uma referência ao cliffhanger. Aqui, cara, a gente tem um balão escrito word, que isso quer dizer palavras infladas. Você adicionar muitas palavras para explicar algo que pode ser explicado de maneira muito simples. Acaba gerando a sensação de que a pessoa só tá enchendo linguiça mesmo. Aí a gente tem aqui o Rick e o Morty chegando para poder, encontram anteriormente, né, ele começa a rezar, e aí tem toda a parte que aparece Jesus para salvar ele. Depois que aparece Jesus, a gente tem a introdução ao nosso vilão desse episódio, que é o Senhor das Histórias, que é o vilão lá daquele episódio do trem, da 4ª temporada. E uma coisa interessante é que esse episódio aqui, ele segue a estrutura narrativa da jornada do herói, do Joseph Campbell, que depois é referenciado, ele aparece, né, no episódio mais pra frente. Tá, aqui a gente também tem outra coisa, que a calvície do Rick, não, tô brincando. A gente tem ele falando que ele foi preso, que as versões ficcionais do Rick e do Morty prenderam ele num show bíblico para crianças, o que é exatamente o que acontece naquele episódio do trem, né? O que eu achei interessante que eles referenciarem, porque quer dizer que aquilo realmente aconteceu dentro da metacamada, né? É muito bizarro de entender aquilo. Mostra que esse episódio é uma continuação direta daquele episódio da 4ª temporada. Depois disso a gente tem o Jesus ficcional malvado aqui. Vai e ele rasga as asas do anteriormente, ele arranca elas. O Morty ele fala, nunca viu South Park? Que é uma referência ao South Park, que já usou Jesus várias vezes em situações muito menos respeitosas do que o Rick and Morty. Só tá referenciando algo que já foi feito anteriormente. Tá, logo depois a gente tem o Senhor das Histórias contando qual é o plano dele. O plano dele é se tornar um personagem bom. O que todo personagem tem que ter? Tem que ter uma motivação. Então o plano dele é ir atrás de motivação. Enquanto ele tá dando todo esse discurso vilanesco dele, eu achei um erro de continuidade. Pode ser considerado um erro de continuidade. Porque aqui nessa cena a gente vê o anteriormente ali atrás, ele tá à direita de Jesus. Só que quando muda a cena, ele tá à esquerda. E, inclusive, o pedaço da asa dele que tá arrancado, né, caído, ele tá caído logo atrás do Rick. Então é um erro de continuidade, a não ser que ele tenha rastejado e levado as asas quebradas dele, né? O que eu acho que não faria muito sentido. Mas tá. Aí a gente tem um anteriormente, faz força e ele cresce as asas de novo. Então é por isso, no decorrer do episódio, ele ainda tá com as asas. Aí a gente tem o Senhor das Histórias indo atrás do criador dele, né? De onde foi produzido o Trem da História. Inclusive na caixa tem aquele site, story-trem.com, que é um site que ele não funcionou mesmo na 4ª temporada. Provavelmente que a 4ª temporada saiu no meio da pandemia. E aí nesse episódio, o próprio criador do Senhor das Histórias, ele fala que foi uma porcaria aquele episódio, porque nem o site funcionou. Ele fala de quais foram as referências deles para criar a história do trem. Inclusive aqui atrás do Senhor das Histórias, a gente tem um círculo de histórias do Dan Harmon, que é o que foi feito para fazer aquele episódio. Esse personagem, o criador do Senhor das Histórias, ele é uma referência ao Dan Harmon. E quando ele comenta mais pra frente no episódio, que ele escreveu um script de teste do Arqueiro Verde, eu acho que é bem provável que isso tenha realmente acontecido com o Dan Harmon. Ele tem escrito um script de teste do Arqueiro Verde, e talvez em alguma entrevista no futuro ele fale sobre isso. Nesse quadro aqui atrás, a gente tem o Gumby, que aparece no episódio, e o Tickets Please, o cara do Tickets, por favor, que aparece lá, que é o cara todo bombadão, né? Comissário do trem. Então, o Senhor das Histórias percebe que o que ele quer é a maior motivação de todas, que a motivação dele é ter motivação, e ele quer roubar a motivação de todas as pessoas do universo. Aí corta pro Rick e o Morty carregando o anteriormente, entrando na base do sexteto autorreferencial, uma espécie de Liga da Justiça aqui dessa meta camada de Rick and Morty, porque eles querem encontrar o prisioneiro deles para poder conseguir sair da meta camada. Quando eles entram aqui, a gente tem a primeira, que é a Mislead. Mislead é quando você engana a pessoa para prestar atenção em uma outra coisa que na verdade não é o principal. Aí a gente vê o flashback. O que ele faz é ele vê flashbacks, o que é muito engraçado, né? Aí a gente tem a Continuity Error, que é a erro de continuidade. Porque não sabe é quando você tem uma cena, quando corta para ela de novo, ela não faz sentido. Inclusive ela usa o erro de continuidade para fazer aparecer um monte de barril de petróleo, né, que não estavam lá. Depois a gente tem a introdução do protagonista, que é um personagem que ele tem o poder de, com o raio dele, quem ele acerta, transforma no protagonista da história. Aí quando o Rick tá espancando o protagonista, chega uma granada escrita Smash Cut, que é quando você tem um corte súbito numa cena, e aí ele tem uma explosão de fumaça que corta pra essa cena aqui, que a gente é apresentado ao Mr. Twist, que é o cara que faz o plot twist. Aí aqui, cara, eu acho um detalhe muito interessante, que aqui no cantinho a gente tem um baú do Minecraft, cara. E o Rick
Rick and Morty, ele é conhecido por fazer várias referências ao Minecraft. Eu não sei quem ali que gosta, ou às vezes tem um filho que gosta, eu não sei, mas tem um baú do Minecraft aqui em cima dessa cela, né? Até que o Mario consegue desativar o pino de uma das mãos do Smash Cut com a boca e eles conseguem escapar. E aí eles chegam na cela do prisioneiro. E é uma cela que é revestida por esportes, que é o contrário de história, né? Porque esporte não tem história. E a gente descobre que o vilão é o Retcon, que no caso é Bretcon. O poder dele é que ele consegue mudar o passado das histórias, apenas com a fala dele. E aí o Rick, ele tira do bolso o robozinho da manteiga, famoso lá da primeira temporada de Rick and Morty. E aí ele fala, qual é o meu propósito a ele? Puxar essa alavanca a ele. Porra, que coitado, o propósito desse robozinho. A única coisa que ele quer é propósito, e ele nunca tem um propósito interessante. Aí eles conseguem liberar o Retcon. E uma coisa que eu achei interessante é que o Retcon, ele tem um cristal na testa, que é muito parecido com aquele cristal que vê a morte do primeiro episódio da 4ª temporada, em que o Mario usa ele e consegue ver exatamente como ele vai morrer. Aí a gente tem o Retcon, ele falando pra erro de continuidade, ele fala pra ela, você sempre pôde ser morta por café. E ele joga café nela, ou seja, ele muda algo na backstory dela que fala que a fraqueza dela é café. Aí ele fala pro Sr. Twist, você nasceu sem ossos. E aí ele cai sem ossos. Ele matou a erro de continuidade e ele matou o plot twist. Então quer dizer que nesse episódio a gente não vai ter mais plot twist e nem erro de continuidade, mas a gente vai ter flashback, a gente vai ter mudança de ponto de vista de protagonista, a gente vai ter mislead, né? Você olhar pra algo que não realmente existe. Aí ele muda que a base é uma laranja e tal. O Rick e o Morty saem, ficam presos na neve, na metacamada, até que eles são salvos por uma pessoa encapuzada. Que você pode falar que é um plot twist, só que é um plot twist meio chato, porque no final quem é essa pessoa é Joseph Campbell, que é o criador da Jornada do Herói. Inclusive atrás da sala dele, a gente tem várias máscaras, várias caras, e isso provavelmente é uma referência ao livro em que ele descreve a Jornada do Herói, que é O Herói de Mil Faces, né? Em que ele fala que todo herói na verdade é o mesmo herói. Deve ser por isso que a gente tem várias máscaras nessa sala dele. Ele fala que ele tá aqui porque sempre tem um homem velho que dá sopa e tal, é uma parada muito nonsense. E aqui em cima dessa lareira dele, esse cara aqui, cheio de faixa, eu acho que ele é uma referência ao Homem Invisível, filme super antigo, de um cara que ele sofre um acidente, ele fica invisível e tal. Ele é conhecido por ser um filme que usa bem a jornada do herói. Se você souber o que esses quadros significam, escreva aí nos comentários que eu tô doido pra saber, que aí na próxima análise eu falo o que vocês descobriram, beleza? Nessa cena aqui, a gente tem umas coisas interessantes. Primeiro, a gente tem esse whisky aqui, que é a coragem do autor, a coragem do escritor, que é uma referência que o escritor, para escrever uma boa história, ele não pode estar puro. E aqui a gente também tem um círculo com uma Ouroboros, né? Que é uma cobra que ela morde o próprio rabo, mostrando um ciclo, né? Um ciclo sem fim, que é, na verdade, o que acontece na jornada do herói. Termina muito parecido como ela começa, só que com a evolução de personagem. Depois a gente tem, cara, o Rick fazendo um equipamento que vai conseguir quebrar a quarta parede. Uma coisa que eu reparei é que, primeiro, cada uma dessas pilastras, na verdade, tem uma ponta de caneta, o que é muito interessante, porque ele é um escritor. E eles estão, ao que parece, dentro de um bicho. E aqui a gente tem um esqueleto dele em volta, que a gente vai ver daqui a pouco qual é esse animal aqui. Mas antes, se você curte o conteúdo aqui do canal, dá uma acessada aí na nossa loja, em que tem as camisas aqui do canal, quer ajudar a gente a continuar. Tem camisa, tem regata, tem moletom, tem de tudo, tá com desconto da Black Loja aqui. Tem produtos com até 60% de desconto. E se você pagar pelo Ed, você ganha mais 10% de desconto. Nós temos aqui o modelo Pilontra, que é o meu modelo favorito, inclusive. Tem também o modelo do Pipolândia, que é o modelo favorito de vocês, cara. Eu fiz uma enquete uma vez e vocês falaram que essa foi a estampa que vocês mais curtiram. E a gente também tem o modelo do Pocket Pimples, que é uma referência a Pocket Morgs, né? Ou a qualquer jogo estilo Pokémon. Que você tem eu aqui, né? Com a camisinha do... Camisinha não. Com a camiseta do Morg e a calça do Morg e tal. Lutando num jogo estilo Pokémon contra uma escada, né? E, cara, ficou muito legal. Ficou muito legal mesmo. Então, aproveita que essa promoção é por tempo limitado. Só agora na época da Black Friday. Então vai lá, que tá muito legal. Além de que você vai me ajudar bastante a poder continuar trazendo conteúdo aqui pra vocês. Beleza? Então vamos lá. O Rick e o Morty, eles vão dormir na cabaninha de bruxa, né? Que é o que o Joseph Campbell fala. E aí chega uma figura estranha e fala, seus cópias de Volta pro Futuro. Isso é porque eles são realmente cópias de Volta pro Futuro. O Rick and Morty, pra quem não sabe, foi criado como uma sketch, né? Como uma piadoca em que você tinha o Doc e Marge, né? Que eram os personagens de Volta pro Futuro. O Rick e Morty, Doc e Marge. Então eles são realmente uma cópia de Volta pro Futuro em sua concepção. E aí a gente tem a revelação de que todo aquele lugar lá do Joseph Campbell, na verdade, era dentro do Moby Dick, que é uma história muito famosa. Até que a gente tem essa parte aqui, em que o Rick ficou bravo com o Joseph Campbell, e ele tá torturando o Joseph Campbell. Mas aqui nessa cena, a gente tem um livro que o nome dele é Uma Melodia de Água e Chamas, né? Que, com certeza, é uma referência a Game of Thrones, as Crônicas de Gelo e Fogo, né? Em inglês é A Song, uma canção
canção de Gelo e Fogo. É muito parecido com uma melodia de Água e Chama. É basicamente a mesma coisa, só que a gente tem uma referência às Crônicas de Gelo e Fogo nesse livro. Tá, aí a gente corta pro vilão indo lá na fábrica dos trens da história, fazendo o autor dele pegar a motivação de todas as pessoas do universo. O Rick e o Morty chegam, e uma coisa que é interessante, um detalhe que eu percebi só na hora que eu assisti em câmera lenta, o Rick ele tá com essas pulseiras e o Morty não está. Até que o Rick ele pega 2 pulseiras e dá pro Morty. E quando ele põe, essa pulseira ela vira um bracelete que ele usa ali para poder ter vários poderes e controlar essa armadura deles. E inclusive o próprio Rick, ele puxa também esse bracelete para poder aparecer as manoplas dele, que ele pode usar para várias coisas. E aqui, cara, a gente tem o Senhor das Histórias mostrando que ele é bombado, e aí o Rick rasga a camisa e mostra que ele também é bombado. Mas por que ele é bombado? Porque naquele episódio da Família Noturna, o Rick Noturno tava malhando à noite, né? Então é uma referência àquele episódio, o episódio 4 da 6ª temporada. Aí eles estão brigando, e o Senhor das Histórias só, por favor, diga que eu sou o novo Sr. Nimbus, o novo Sr. Resplendor, o novo vilão principal do Rick, né? Que o Rick considera o vilão, o arqui-inimigo dele. O Rick luta com ele e eles conseguem matar o Senhor das Histórias. O Morty convence o escritor a poder parar de fazer aquilo com a máquina, né? Com a ajuda do Joseph Campbell. E o Rick consegue matar o escritor usando o bichinho de pelúcia do Rick, né? E ele fala que dá pra comprar esse bicho, que é uma edição limitada em rick-plush.com. Só que eu até no React, eu entrei naquele site e ele não tá disponível pra compra no Brasil. Não sei nem se lá nos Estados Unidos ele realmente tá disponível pra compra. Mas eu tive a curiosidade de testar agora em português, rick-pelúcia.biz. E cara, eu me deparei com esse site em português, escrito Realidade em Construção. Registre seu e-mail para ser notificado sobre a edição limitada. Eu coloquei o meu e-mail, eu não sei se isso é realmente oficial da Adult Swim. Pode ser que alguém que viu o episódio registrou o domínio rapidamente e fez essa página, né? Se acontecer alguma coisa, se tiver, eu vou trazer para vocês no canal, beleza? Mas tem outra coisa muito interessante, que eu encontrei uma referência, uma possível referência a Steven Universo, um desenho super famoso, no episódio 6, cara, da 6ª temporada. Então se você quiser ver isso, cara, ver qual é essa referência e se ela realmente faz sentido, clica nesse vídeo que tá aparecendo aí agora, que você vai curtir demais, mano. Eu te garanto.